Bom, então quando eu terminei aqui de fazer o modelo, aí eu dei um return, né? Tinha a opção return aqui. Aí quando eu dou o return, ele vem aqui agora para eu indicar qual é a profundidade, né? O comprimento que ela vai ter ali, a extensão que ela vai ter. Então a gente vai colocar aqui 400. Tá? Antes de eu dar um enter aqui, né? Posso até dar, aliás, antes de dar eu posso dar o enter aqui. E por mais que deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó, né? Bom, posso ir para lá ou para cá, o máximo que ele vai avançar é 400, tá? Ele não vai ultrapassar isso aí. Se eu não tivesse colocado a medida aqui, eu poderia colocar a extensão. Quando eu clicasse com o mouse ali, ele ia ficar com a extensão da onde eu cliquei com o mouse. Então agora ele está com 400. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em Tools, aqui no caso, ó. Aqui, quando eu seleciono essa ferramenta aqui, essa opção aqui, do jeito que está aqui, ou ele fica para frente, lá para o fundo, aliás, ou ele fica aqui para cá, né? Então, se eu colocar aqui Symmetric Extended, aí o que ele faz? Ó? Então, aí ele perdeu a distância aqui, que eu tinha colocado de 400. Mas aí ele fica ó, com a mesma medida tanto para o fundo quanto para frente aqui. Então, aí agora eu vou colocar aqui 400. O que ele vai fazer? Ele vai definir 200 lá para o fundo e 200 aqui na frente. Então, ele colocou aqui a forma aqui que eu desenhei inicialmente no centro da peça. Tá? E aí já ficou amarrado aqui para finalizar. Do jeito que estava, eu tinha colocado 400, mas ainda faltava clicar, por isso que ele não tinha amarrado ainda. E aí eu consegui alterar aqui, colocar tudo nessa forma simétrica. Bom, então fechei aqui a peça. Caso eu precise, poxa, eu coloquei as medidas aqui, mas eu queria alterar elas, né? Uma medida ficou errada, às vezes eu me distraí e coloquei a medida, mas não dei o enter, aí ficou com uma medida errada. Se eu quiser alterar essa peça, né, posso dar um finish aqui, né? Depois que eu terminei o finish, finalizei, não vai aparecer mais a medida. Então aqui não ficam as medidas. Aí, se eu quiser editar, né, no caso, trabalhar na edição, né, alterar alguma medida, eu posso, usando a ferramenta de seleção aqui, aí eu venho aqui com o botão direito, tá? Depois, quando a gente estiver fazendo uma peça mais complexa, vão ter várias protusões aqui, né? Vai ter vários elementos que a gente vai estar adicionando, e eu posso ir alterando as medidas de cada etapa que eu editei. Então, no caso aqui, só tem uma etapa agora, não é uma peça que eu fiz uma etapa só. Mas eu poderia selecionar em qual etapa eu quero fazer a alteração, e aí eu venho aqui, ó, Edit Profile. Quando eu venho em Edit Profile, eu consigo editar aquela primeira parte, né, que eu comecei aqui do desenho. Uma das coisas que é interessante a gente fazer para conferir as medidas da peça, né, antes de fazer a protusão, é vir aqui, ó, antes de ir lá para a protusão, eu podia ter vindo aqui, né, ó, seleciona aqui Smart Dimension. Para que serve isso aqui? Para a gente ir amarrando as medidas aqui, ó, Smart Dimension 125. Essa medida mesmo que eu queria. Aí aqui, né, eu tenho 110. Mas era 125 que eu tinha colocado. Não, na verdade era 125 até aqui. Aí depois eu fiz o fillet. Então esse segmento aqui ficou com 110, tá certo. Aqui também 85, aqui deve ter 25, aqui eu tenho 25. Se eu quiser alterar, né, se eu quisesse alterar aqui, por exemplo, antes de colocar a medida, depois que eu coloquei a medida, por exemplo, eu venho aqui e quero alterar essa medida aqui, por exemplo, eu quero Smart, e venho aqui
quero alterar essa medida aqui. Ao invés de 25, eu queria que fosse 20, por exemplo. Vou colocar aqui 20. Aí ele alterou aqui, tá vendo? Houve uma alteração, ele alterou aqui até na curvatura, mas ele aceitou aqui. Tá? Se eu tentar, né, por exemplo, colocar uma medida que dê conflito, vou dar um exemplo aqui, né, no caso. Vou botar essa daqui, tá, 25, vou colocar aqui, ó, essa daqui tem 110. Aqui, quando eu clico aqui, ele vai mostrar o raio dessa curvatura aqui, ó. Ele tem um raio de 15, que ele tinha colocado lá, raio de 15. Ele tem um raio de 15, aí eu venho aqui e quero alterar essa medida. Vamos ver se ele permite alterar. Se eu vier aqui e colocar 20, ele aceitou. Aceitou 20. Agora aqui, vamos ver aqui. Se eu quiser alterar essa medida aqui, está 85, mas eu quero colocar ela com 100. Olha, apesar dele ter marcado 100, a gente pode ver que apareceu um traço aqui e ele não alterou a altura. Ela continuou do mesmo tamanho. Ele altera o número, mas ele coloca uma barrinha aqui, um traço embaixo, indicando que ela não está correta. Então, ele não permitiu alteração. Por quê? Porque essa medida aqui, ó, ela estava, eu já tinha colocado essa medida, o raio, eu já tinha colocado essa medida, ou seja, estava tudo amarrado. Então, não tinha como ele alterar, né, essa medida aqui. Ele teria que alterar essa também. Então, ele fez aqui a alteração do número, mas colocou aqui um traço embaixo. E a forma continua do mesmo jeito. Se eu voltar aqui para 85, a gente vai ver que a altura da peça não vai alterar. Continua do mesmo tamanho. Aqui nessa mesma medida aqui. Sendo que se eu aumentar 15 milímetros aqui, ele teria que aumentar aqui ou então abaixar aqui. Ele não deixou abaixar aqui também porque aqui já está amarrado com 25 e com o raio de 15. Então, como travou essas medidas aqui, ele não consegue descer a medida. Nem subir porque essa outra medida aqui estava travando a altura. Então, às vezes a gente não consegue fazer a alteração da medida, mas às vezes a gente consegue. Então aqui no caso, ó, 25, era 25, eu coloquei 20. Vou voltar aqui 25, e aí vou deixar as medidas aqui. Na verdade a peça estava com todas as medidas ok, 85, tudo ok. Então, posso alterar as medidas aqui, né, dessa etapa. E aí dou um return, né, aí ele já vai aplicar lá na peça, né, o finish aqui, ele já vai aplicar, mas não houve alteração nenhuma. Ah, mas eu queria aumentar aqui, ao invés de 400, eu queria uma medida maior ou menor. Então eu vou fazer a mesma coisa, estou em Select Tool, já está ativado aqui, botão direito, Protrusion, eu venho aqui e seleciono Dynamic Edit. Aí ele vem aqui e habilita a medida aqui, ó. Habilitou essa medida aqui. Eu vou aproximar porque ele não está conseguindo selecionar. Aí eu venho aqui e aí, conforme eu passo o mouse aqui, ó, ela ficou vermelha, né? Então eu consegui não selecionei ainda, mas ele conseguiu aqui ativar. Aí eu clico nela e aí ela está habilitada aqui para eu alterar. Se eu colocar aqui uma medida de 300, por exemplo, e der um Enter, ele vai diminuir a medida ali, ó. Você vai ver que ela vai encurtar um pouco. Encurtou um pouco. Se eu aumentasse, ela, né, esticaria um pouco mais. Então, eu consigo, na protusão aqui, nessa parte aqui, eu tenho que usar o Dynamic Edit, né, e na forma inicial eu tenho que usar o Edit Profile. Então, eu posso fazer essas alterações aí. Ok, então, aí as medidas estão aparecendo aqui, mas eu posso desabilitar elas. Bom, se eu quiser ver só a peça aqui, sem essas medidas ou sem o fundo de tela, eu posso vir aqui vou tirar os planos aqui, a visualização dos planos, ok? Hide All.
E aí eu tenho aqui Reference Plans. Ele vai tirar os outros planos de referência. Vou dar um fit aqui, enquadro a peça aqui, um pouco melhor. Aqui ele ficou ainda aparecendo o plano onde foi desenhada essa parte da peça, mas ele depois a gente, conforme eu clico aqui, tá vendo? Ele desabilitou. E aí também posso fazer aqui um preenchimento. Eu vou aqui no menu principal, se eu clicar aqui, ó, Shadow, aí ele dá um efeito aqui, fica um efeito mais bonitinho aqui, né? Ele tá aqui assim, se eu fizer assim, só as linhas, aqui ele dá esse efeito, como as referências lá, como se fosse transparente aqui, vendo os cantos lá que estão escondidos, as linhas de canto lá, e aqui, né, ele tá só um efeito sólido. Tem esse outro aqui também, né, que aí ele marca as linhas aqui. Então, depende, né, da visualização. Eu posso habilitar. Esses dois trabalham juntos. Aqui eu não escolhi o outro. Esses dois aqui eu posso habilitar. Sem as... aqui ele tem a sombra aqui embaixo. Então, aí, ó, a peça finalizada. Aí o que a gente faz, né? Vamos salvar a peça, não pode esquecer de salvar o trabalho. Quando eu estou fazendo a edição do profile aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do momento em que a gente está editando, né? Se você está fazendo a edição do profile, que era o desenho da forma aqui, né? Para depois fazer a protrusão, se eu tentar salvar no meio do caminho, antes de fazer a protrusão, às vezes ele não vai, eu vou perder a protrusão, eu vou ter que fazer de novo o desenho. Então é importante você estar no meio do processo, você termina aquele processo e salva. Aí depois você faz uma outra sequência. Então, terminei essa parte que eu vou dar aqui, cliquei lá, né, voltando para salvar. Quando eu cliquei ali no disquetinho, né, na opção para salvar aqui, ó, cliquei aqui. Vamos cancelar aqui. Apesar de eu cancelar aquela janela, ele vem para essa parte aqui. Ó, cliquei aqui, ó, quero salvar. Se eu já tivesse salvado, né, eu fiz um desenho aqui e depois eu fiz outras alterações e quero salvar uma outra versão. Aí eu venho em File, Save As. Save As, salvar como. Mas como eu não salvei ainda, eu vou clicar aqui, né, aí ele abre essa janela, eu posso adicionar alguns elementos aqui, né, do projeto, posso pôr nome, número, revisão, nome do projeto, eu posso adicionar informações aqui também, né, que vão estar disponíveis para o arquivo. Mas no nosso caso aqui a gente não vai adicionar nada. Então é só dar um OK aqui nessa janela, e aí você vem aqui e coloca um nome aqui. Vou colocar aqui Cantoneiro. Cantoneiro, como está sugerindo lá na atividade. E aí é só salvar. Save. Salvar. Então ele salvou aqui no Solid Part, né, no Solid Edge Part, com a extensão Part. Depois a gente vai fazer outros exemplos aí e usar mais ferramentas. Então, um primeiro exemplo aí de utilização do Solid Part, bem prático e muito bacana, assim. Rapidinho você faz vários modelos, várias formas, então é bem prático. Parece complicado, mas não é.